Olá, hoje vamos falar de 4 rácios muito importantes no negócio de F&B. São eles o Food Cost, o Beverage Cost, o Labor Cost e o Prime Cost. Vamos começar por falar no Food Cost. O Food Cost é uma percentagem de custo que as comidas representam em relação à venda. Isto é, quando temos um Food Cost de 30%, significa que o custo de 30% dá-nos uma margem de 70% disponível. Portanto, quanto mais baixo for o food cost, melhor é para o nosso negócio. Vamos ver aqui um exemplo em que temos um prato que nós vendemos por 15 euros. Como sabemos, o IVA em Portugal atribuído às comidas são 13%. Então, para retirarmos o IVA, devemos pegar no PVP, o preço que o cliente paga, e dividir por 1,13 para termos então o nosso preço de venda sem IVA. Também já temos aqui o preço de custo para podermos aplicar a fórmula. A fórmula é então o preço do custo das comidas sem IVA a dividir pelo preço de venda das comidas sem IVA e depois multiplicamos por 100 para dar um valor relativo, ou seja, para dar um número em percentagem. Vamos fazer aqui a conta ao lado. Então temos os 5,20 euros a dividir pelos 13,27 euros e depois multiplicamos por 100 para termos então o valor em percentagem. Neste caso dá 39,17%, como podemos também ver aqui, é um valor um pouco alto, mas é o exemplo. Para podermos ter alteração deste valor, ou seja, para baixar o valor, teríamos ou que aumentar o preço de venda, vamos por exemplo simular aqui com 18 euros e já baixou, ou então podemos sempre também alterar o preço de custo. Alterar o preço de custo significa usar certamente produtos de pior qualidade e por isso também não é uma solução muito boa. Portanto, neste caso aqui no exemplo temos então um food cost de 39,17%. Vamos passar agora ao beverage cost e temos uma situação idêntica. Vamos falar na mesma forma, mas neste caso aplicada ao negócio das bebidas. Importante que as bebidas em Portugal têm um IVA de 23%, à exceção das águas sem gás e dos cafés. Portanto, neste caso, cafés e outros produtos de cafetaria. Neste caso, vamos então pensar numa bebida qualquer que não seja de cafetaria nem água sem gás e vamos pensar que a bebida vai ser vendida por 10 euros. Se a bebida for vendida por 10 euros, o que temos que fazer é, para retirar o IVA, dividir por 1,23 e então vamos ter aqui logo o nosso valor sem o IVA. Depois, já temos o preço do custo aqui, já podemos aplicar a fórmula. Então, vamos fazer o preço do custo, vamos dividir pelo preço de venda, mas já sem o IVA, vamos multiplicar por 100 e teremos então o nosso beverage cost, neste caso 24,6%. Outro dos rácios importantes no negócio de F&B é o labor cost. O labor cost é uma percentagem de custo que nós vamos calcular de pessoal em relação à nossa venda total, ou seja, à nossa receita. Portanto, vamos ter em conta que este valor que está aqui não só inclui vencimentos, mas inclui também os subsídios, a taxa social única e também os seguros de acidentes de trabalho obrigatórios. Portanto, este valor inclui todas essas despesas de pessoal. Aqui temos a nossa faturação já sem o IVA, portanto, a nossa receita. A forma, como podem ver aqui, é os custos do pessoal a dividir pela faturação sem IVA vezes 100 e já podemos aplicar e calcular então o nosso labor cost. Portanto, 40 mil euros que vamos dividir pelos 120 mil, vamos multiplicar então por 100 e temos o nosso labor cost de 33,33%. Por último, falta-nos calcular o nosso prime cost. O prime cost é essencialmente a soma dos custos das comidas, das bebidas e do pessoal a dividir pela nossa receita, ou seja, pela nossa faturação sem IVA. Portanto, aqui temos os custos associados a comidas e bebidas, portanto, a matéria-prima necessária para fazer esta faturação. Temos aqui os custos do pessoal, não esquecer que os custos do pessoal incluem, então, subsídios e taxa social única e seguro de acidentes de trabalho, e quando somarmos o custo das comidas e bebidas com o custo do pessoal, temos então este custo total
que aqui temos e que já podemos, a partir de agora, calcular então o nosso prime cost. Como é que fazemos então? Vamos então pegar nos nossos 76 mil euros, vamos dividir pelos 120 mil, vamos multiplicar por 100 e vamos ter então automaticamente aqui o nosso prime cost, que neste caso também é relativamente elevado, de 63,33%. Isto significa que daqui até aos 100% só nos sobram cerca de 37% para fazer face a todos os outros custos que não são matéria-prima nem pessoal. Ou seja, são muitos outros os custos, como por exemplo água, luz, gás, rendas, etc. Portanto, é um conjunto de custos que, à medida que o nosso prime cost se eleva muito, vamos ter muito pouca margem para fazer face aos outros custos. E pronto, por hoje é só. Obrigado pela atenção.